Seja muito bem-vindo, viu? Vamos falar de bruxismo, doutor? Vamos, Débora. Muito prazer estar aqui no seu programa. Obrigada. Doutor, aquela pergunta, o bruxismo, ele é emocional? Ele chega a ser emocional? O bruxismo em si, vamos explicar aqui rapidinho para o pessoal de casa, é o ato de você apertar ou ranger os dentes. E ele tem uma equação assim, bem grande. Tem componentes emocionais como estresse, ansiedade, raiva, pressão. E também tem os fatores dentários, que é o desalinhamento dental. E alguns sintomas, doutor, eles podem ser imperceptíveis? A gente está até mostrando algumas imagens aqui. Esses sintomas, eles podem ser? Podem, porque aqui no caso, ó, que vocês estão vendo, o que acontece? O paciente ele não percebe que ele está desgastando e os dentes dele estão mudando de posição. Porque ele se olha todo dia no espelho, ele não consegue perceber os mínimos detalhes que está diminuindo do dente. Um outro problema que eles também têm é que eles sentem dores de cabeça e não associam isso ao bruxismo. Daí eles se automedicam e aí vai piorando o caso, porque ele não procura ajuda. E como isso não acontece identicamente todas as noites, tem noite que ele está mais estressado, ele range mais, noite que ele não está, ele dormiu melhor. Então ele não associa isso. Ou seja, ranger os dentes durante a noite, né, enquanto dorme, pode ser um alerta? Pode ser um alerta. E outra coisa, você nunca vai perceber que você range o seu dente. É só se alguém perguntar, Exatamente. Só se alguém que dormir com você ou sua mãe, você consegue escutar de um quarto para o outro, de tão alto que é esse barulho de ranger os dentes. Mas vem um alerta aqui. Durante o dia você também tem um apertamento e você aperta muito mais durante o dia do que range durante a noite em tempo. Nossa. Doutora, dessas imagens que a gente está mostrando aqui, a questão da mastigação, por exemplo, ela pode ser afetada também numa refeição? A pessoa que tem bruxismo, que está mastigando essa refeição, ela pode sentir? Sim. Vamos aqui de novo voltar no quadro. Ele perdeu a altura e tamanho dos dentes, então cada grupo de dentes tem uma função na mastigação, então ele está comprometido. Além do que, o que mais acontece com ele? Ele afeta todo o músculo facial, então ele vai ter dor ao mastigar, então vai querer comer alimentos mais mole, vai engolir alimento inteiro, ele vai ter alguns outros problemas, entendeu? Que podem levar aí a estalidos aqui, ele vai começar a ter, então ele começa já a ficar preocupado, e o que ele vai fazer? E esse, doutor, seria um protótipo desse paciente, é isso? Exatamente. O que acontece com esse paciente aqui? A gente tem várias maneiras de intervir. Nós não sabemos como o bruxismo começa ou como ele termina. Nós só conseguimos intervir nas causas aí, mas a gente não consegue a cura. Isso é uma briga constante. Esse é um aparelho interoclusal, inclusive eu trouxe um aqui, ó, do caso para poder ser visto. Essa é uma placa que a gente usa. Essa placa é específica mesmo para o bruxismo, é isso? Específica. Ela é de acrílico maciço, ela tem os guias de desoclusão e na parte interna dela, ela tem um gel de silicone para não promover a separação dos dentes na hora que você aperta. E ela é específica, ela é feita exclusivamente para cada paciente. Cada paciente tem uma altura de placa, um tipo de placa. Você precisa fazer esse diagnóstico no dentista. Com certeza. Ou uma dúvida, doutor, gomas de mascar, e aí? É um risco para quem tem bruxismo? Muito, porque ele é considerado um hiperbólito. O que é isso? Você está como se você estivesse fazendo uma musculação aqui do seu músculo masseter, e isso é ruim, porque você está fazendo isso o dia inteiro. Então, se você pega um peso de academia de 1 grama e fica o dia inteiro com ele, ele vai começar a te dar problemas, vai começar estalidos aqui na mandíbula. Então, não é aconselhável. Não só o mascar chiclete, como o que outras coisas que eles têm. Morder ponta de caneta, morder lápis. Cantinho. Isso, e ficam mordendo objetos duros. Roer unha, unicofagia, é complicado isso daí, não deveriam. Nossa, e se você tem alguma dúvida, já manda aqui pra gente, pro doutor responder sobre o bruxismo ao vivo aqui no nosso programa, que é o 19991969255. Doutor, a gente tá mostrando mais uma imagem aqui. Os dentes, eles realmente eles podem diminuir com essa questão? Exatamente, porque com o uso, você vai rangendo, você vai perdendo a altura. Perdendo a altura, vai comprometer toda a musculatura, você vai começar a sentir dores nos músculos da face, muita dor de cabeça, você pode ter dor na nuca. Tudo isso daí são sintomas e as pessoas não associam isso. E o bruxismo, doutor, ele é mais comum nos adultos ou as crianças também elas podem ser afetadas? Como que as crianças entram aí nessa questão? As crianças, onde as crianças entram nisso?
quando elas têm problema emocional. Quando elas, por exemplo, sofrem um bullying, seja de amigos ou na escola, ou eles tomam um choque quando os pais se separam. Ela pode começar. Isso é uma coisa que a mãe tem que ficar, o pai sempre de acordo, ele não tinha. E, nossa, ele começou. Tem que ir ali conversar e entender o que está acontecendo. Não é comum em criança. A faixa etária que mais tem isso daí é dos 17 aos 45 anos. Porque aos 17 está aí começando a fazer o vestibular, a pessoa está ali. Depois ela vai, primeiro emprego, vai sair de casa, ela vai casar, ter o primeiro filho. Mas um alerta aí também para as pessoas mais velhas, com próteses mal adaptadas, seja fixa ou seja móvel, que isso vai acontecer, e medicamentos para depressão. Eles têm alguns componentes que instigam você a ficar rangendo. Mesmo? Isso. É mesmo? Problema medicamentoso aí. E no caso, agora nessa imagem que a gente está mostrando, doutor, é um antes e um depois de uma paciente, é isso? O que a gente fez aí? Descobrimos tudo que ela tinha, né? Porque são vários fatores. Não é só o que vocês estão vendo estético. Função dos dentes e a estética, quando você devolve a função dos dentes com os tamanhos certos, acontece isso daí. Mas no caso dela também entrou com laser terapia, fisioterapia, conscientização, exercícios físicos para aliviar estresse. E, em alguns casos, às vezes precisa até de botox para poder melhorar essa força muscular. E esse também é um caso que eu tenho ele aqui, ó. Acho que é fácil de... Como que a gente faz isso daqui, ó. Não sei se dá dando para ver legal. Aqui já desgastado e aqui a gente faz um planejamento disso para saber qual é a altura ideal. Cada pessoa tem a sua altura ideal para fazer, tá? Entendi. E, doutor, o bruxismo, ele pode ser hereditário? Na verdade, os estudos apontam que tem um componente hereditário nessa equação que eu falei. Então, se o pai é bruxista, ele tem que tomar cuidado e prestar atenção se o filho dele não vai ser. Ou se o avô, né, o pai do pai aí, também não tinha nenhum bruxista na família. Você tem que ficar esperto com isso, que tem um fator hereditário sim. E no caso do tratamento, doutor, ele chega a ser muito invasivo? Na verdade, Depende do caso, né? Em caso muito severo, onde a pessoa não procurou, ela precisa de uma cirurgia para reposicionar a mandíbula. Mas, o que a gente tem na maioria das vezes, dos casos? São casos não invasivos. A gente vai reconstruir os dentes, vai voltar a dimensão, porque o que acontece? Se você perde uma altura de dente, você está forçando esse músculo, então tem que devolver a função. É feito laser terapia, fisioterapia, ensina o paciente a fazer em casa esses exercícios. Às vezes ele traz algum problema de estresse, do trabalho, de alguma coisa, temos que conversar com ele e também fazer assim ser multidisciplinar, às vezes junto com o médico, com alguns medicamentos para ansiedade, para poder controlar isso daí. Ou seja, a questão do bruxismo mesmo tem a ver com a questão emocional. Sim. Ansiedade, estresse. Raiva. Pressão, né? Imagine que a pessoa... Você não percebe durante o dia, às vezes você está encostando a boca e não está sabendo. E não está sabendo. Seus dentes não devem encostar, só quando você engole, quando você está comendo ou engolindo saliva. Nossa, e esses fatores, doutor, tem relação talvez com a pandemia ou não? Bastante, porque no meu consultório, por exemplo, a prevalência disso daí era de cada 10 pacientes, 5 tinha antes da pandemia. De pós-pandemia, são 8 para cada 10. Então isso aumentou. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 30% da população do mundo é bruxista e no Brasil é 40% isso daí. Então... Bom, e se você tem alguma dúvida, já manda aqui no nosso WhatsApp exclusivo do Band Mulher, que é o 19991969255. Doutora, a gente tem dúvidas aqui dos nossos telespectadores para você responder ao vivo aqui pra gente. Da Ieda, de Espírito Santo do Pinhal. Meu marido e eu temos esse desagradável fenômeno. Acordamos quase todo dia com dor no ouvido, cabeça e maxilar. Como podemos solucionar? E aí, no caso da Ieda e do marido? Primeira coisa, precisam procurar ajuda especializada, um dentista especialista aí, Espírito Santo do Pinhal, e para ele poder fazer todo o diagnóstico e traçar o plano de tratamento que está acontecendo, porque não é igual para todo mundo. Cada um tem um gatilho, não tem todos. Às vezes eles não têm todos os sintomas. Tendo 1, 2, 3 sintomas já é preciso. E quanto antes diagnosticar, mais fácil você bloquear. Você... Entendeu? Entendi. E no caso da Ieda, então, esses seriam os sintomas? São. Dor de cabeça. E são iguais, você já percebeu, doutor? São sintomas pode assim. ter zumbido no ouvido, que é uma coisa que acontece bastante. Vai, às vezes, no otorrino achar que está com problema de ouvido e não é. Ter dor no ouvido também é bastante comum. Nossa, é
É frequente. A gente tem mais uma dúvida aqui para o doutor responder ao vivo pra gente, da Leonice. Boa tarde. Tenho bruxismo, sou uma pessoa muito estressada. Vivo fazendo tratamento, mas não para de quebrar as restaurações. Tem algo que eu possa fazer? Sim. E aí, doutor? Tem sim, Débora. Precisa ver como que ela está tratando isso, porque se ela está quebrando restaurações, significa que ela está exercendo uma força além, né? Não sei se ela faz uso de placa, se ela faz uso de relaxante muscular, se ela pratica ali um yoga, alguma coisa para tirar o estresse. Ela mesma já comentou que o estresse aí, pelo jeito dela, ela é já o que tá. sabe, né? Já sabe, só que tem que procurar e seguir também, porque muita gente não segue a orientação do dentista. Ele vai e a gente conta o que é e vai fazer, daqui a pouco ele desaparece. E tem a questão também do acompanhamento com outros especialistas também, doutor, que foi o que você falou. Ela vai tomar agora algo, o remédio, né, para ansiedade, mas mesmo assim vai, né? Tem aquela questão... Isso não vai resolver pode sozinho. impactar. É multidisciplinar. Não adianta só ela tomar um remédio para ansiedade. Isso. Ela precisa colocar um aparelho intraoclusal, no caso dela está quebrando muito, talvez a altura de boca dela esteja fora de posição, a gente chama de DVO, isso a gente precisa aumentar os dentes para o músculo relaxar e ele parar de fazer isso daí. É a mastigação. A gente tem mais uma dúvida aqui para o doutor responder para a gente, da Gabriela. Uso aparelho fixo e tenho bruxismo. Tira minha paz para dormir. Alguma dica para ajudar? Pois só posso colocar a placa quando tirar o aparelho fixo. Nossa, é verdade, doutor. E aí, no caso da Gabriela? Esse é um caso bem interessante, Bruxismo Débora. Foi com ótima aparelho pergunta. fixo. Isso. Aí nós temos um problema, é uma equação um pouco diferente. O que daria para fazer? Porque com o aparelho fixo não dá para você encaixar isso daí. Existe uma placa que a gente consegue fazer, que ela fica suspensa, presa no fio do aparelho para você poder dormir. Naquela, eu não sei como chama, bracket. O bracket está lá, mas ele tem um fio passando. Eu usei isso daí, doutor. Então, ao invés dessa Bracket. placa, ó, vamos aqui, ó. Ao invés dessa placa estar apoiada Nos sobre os dentes? dentes aqui, ela tem um dispositivo que ela vai, como se fossem uns ganchos, só para ele encaixar. Isso acontece também com criança. sim. A criança não pode usar uma placa oclusal porque para o crescimento crânio-facial dela. Ela não pode usar uma Exato. placa fixa. E também tem a questão dos dentes de leite também, né, doutor? Sim. Nossa, ô, doutor, você mencionou sobre a falta de acompanhamento, né, que é muito importante também. Após esse diagnóstico, se o paciente, né, não tiver esse acompanhamento, tem mais algum risco de alguma outra doença relacionada ao bruxismo? Ela tem, além de poder amolecer e perder dentes, que ela pode ter perda de dentes, não só pelo desgaste, mas eles começam a amolecer e ela perde o dente. Ela pode ter outros problemas bem maiores. Ela pode ter problema na ATM, que é a articulação temporomandibular, que é onde a gente abrir e fechar a boca. Ela pode ter desgastes ali tão grandes que depois ela precisa de uma cirurgia, uma coisa bem invasiva e nem fica 100% tão bom. Então, quanto antes a pessoa perceber alguma coisa, vai ao dentista ou vá regularmente ao dentista. Ele vai conseguir, olhando, ele vai descobrir o que você tem. Com certeza. Doutor, adorei nosso bate-papo, viu? Dicas muito importantes aqui pra gente. Muito obrigada, viu? E eu que agradeço, Débora. Estou à disposição aí, a hora que você precisar.